Vamos começar agora a nossa aula de ciências da unidade 3. Então, nós vamos lá para a página 2, né, de ciências, e nós vamos ver na página de abertura a superfície terrestre, né? Nós já vimos o ar, né, a atmosfera, agora nós vamos ver a litosfera, a parte da superfície terrestre, quando a gente fala do solo. Então, olha essa mesa, quanta coisa gostosa. Tudo feito com milho. Por quê? Porque o Urbano foi com a família dele visitar os tios, a Célia e o Luiz. Todas essas delícias, ó, pamonha, curau, bolo, o milho cozido, né? Você gosta de alguma dessas coisas? Eu adoro. Então, olha só, que lugar será que é esse? Será que eles moram num sítio, numa fazenda, na parte rural, na cidade? Onde será que eles estão? Você vai anotar aqui. Depois, olha, tá chegando mais um bolo, hein? E mais milho cozido. Que delícia! Por que é possível nesse local haver uma plantação de milho? O que você acha? Você vai colocar a sua resposta aqui. Sem o solo, seria possível haver casas, plantações e seres vivos? Então, o solo onde nós pisamos, onde nós construímos as coisas, se não existisse esse solo, será que seria possível haver tudo isso? Por quê? E aí, a número 4 era para a gente conversar sobre o que você sabe a respeito do solo. Então, você vai escrever na número 4 o que você sabe a respeito do solo. Então, para darmos início ao capítulo 1, nós vamos ver o solo, o subsolo, as rochas e os minerais. E aí, como eles estão lá na mesa comendo, a irmã do Urbano, a Rita, ela fala para o tio é esse aqui de chapéu, ó. Tio, o solo onde este milho foi plantado é muito bom, pois está uma delícia. Essa Rita tem cada uma, né? Olha o que ela foi falar. Será que é o solo responsável por isso? O que vocês acham? Aí o Urbano, que é muito curioso, né? Ele pergunta para o tio, eu sei que o solo é muito importante para os seres vivos, mas o que há embaixo dele? E aí? O tio fala que embaixo do solo tem muitas coisas e vai contar para o Urbano. Então, o tio fala que embaixo do solo há o subsolo. E lá no subsolo a gente pode encontrar rochas, minerais, água, entre outras coisas, certo? Então, como o Urbano continuou com muita curiosidade, ele pergunta assim: é mesmo, né? Embaixo do solo existe água subterrânea, mas o que são as rochas e os minerais? Aí o tio vai falar, né? Que as rochas são constituídas por minerais. Então o tio mostra para o Urbano a figura e ele fala para o Urbano prestar atenção sobre o local onde foi feita a plantação. E neste local existem algumas rochas. O que seriam as rochas? São pedras. Olha onde o Urbano está sentado, em cima de uma pedra, em cima de uma rocha. E aí, como nós vimos o tio falar, as rochas são constituídas por um ou mais minerais, que tudo junto com o solo formam a camada sólida da Terra, que conhecemos como litosfera. Então, toda a parte de terra existente no nosso planeta Terra chama-se litosfera. Aí o Urbano pergunta novamente, olha como ele é curioso. Então, as rochas podem estar no solo e no subsolo? Será que existem pedras em cima do solo e embaixo do solo? E aí o tio dele fala que sim, né? E como o Urbano continuava curioso, o tio resolve explicar para ele como que foi feita a formação do solo.
né? Ele explica que o solo se formou pelo desgaste das rochas, porque elas foram sendo desgastadas com o tempo, tá? Então, como que isso ocorreu? Através da ação da água, do vento, dos micro-organismos que estão embaixo da terra que a gente não consegue enxergar, tá? E também pela variação da temperatura. Tem dia que está muito quente, tem dia que está muito frio. Essa temperatura, essa variação de temperatura também ajuda no desgaste do solo. E aí ele mostrou, né? Ele aproveitou o caderno do Urbano e desenhou isso aqui para o Urbano, esse esquema para o Urbano entender melhor. Então, o tio desenhou um solo primitivo, um solo sem estar mexido lá no comecinho. Então, olha lá, olha quanto de rocha tem um solo primitivo. Isso aqui tudo é rocha, né? Pedra. Depois nós temos o solo. Então, ele é um solo primitivo. Depois nós temos um solo jovem, onde nós já temos alguns arbustos aqui, ó. Nós podemos ver que existem algumas plantinhas começando. Então, com o tempo, ó, esse solo, ele já foi desgastado. Então, as rochas, elas começam a quebrar, ficar menores, e esse solo é chamado de solo jovem. E depois um solo maduro. Ó, a terra, o solo, ele muda de cor, certo? A rocha, né? Ela vai ficando menor, os pedacinhos de rocha vão diminuindo por conta do quê? De tudo que acontece, né? A transformação desse solo é feito através do quê? Da chuva, do vento, que nós vimos aqui em cima, ó. Pelo desgaste, o desgaste das rochas e minerais são feitos pela ação da água, dos ventos e dos micro-organismos e também pela variação da temperatura. Então, tudo isso ocasiona essa mudança que ocorreu com este solo, certo? E aí, o tio fala que o solo, existem vários tipos de solo. E o Urbano se lembra que ele já estudou os tipos de solo e nós também já estudamos. Na apostila que nós acabamos agora, o volume 1, nós vimos os tipos de solo, que foi o solo arenoso, argiloso, umífero, calcário, massapé e também o de terra roxa, né? E o tio dele aqui fala que o Urbano está de parabéns, que são esses tipos de solo mesmo. E ele fala que existe um que é para a plantação ser boa, o solo tem que ser fértil, tem que ter muitas vitaminas. E tem um desses solos aqui que tem muita vitamina, hein? Será que você lembra sobre cada um desses solos? E então, para testar agora, se você se lembra ou não, você vai fazer essa associação. Você vai associar os tipos de solo com as suas características. E depois você vai responder em qual desses solos não é possível plantar milho. Tem um solo desse aqui que não é possível plantar milho. Pode ser mais de um? Pode ser mais de um, tá bom? E o tio do Urbano continua explicando para ele que também observando as cores, nós podemos perceber as características daquele solo. Então, o solo mais claro, a terra mais clara, ele é pobre em matéria orgânica, não dá para plantar nada. Já os solos de terra vermelha ou amarelo, ele é rico em composto de ferro. Depois ele mostrou um outro tipo de solo, que foi a quarta amostra de solo. Só que esse solo tem a cor escura, olha só. E qual será que é o principal componente desse solo escuro? Qual será? Você vai pensar e escrever aqui, tá bom? Aqui embaixo ele dá uma resposta, se você prestar atenção. Você deve ter percebido que a terra escura é como o solo
umífero. E junto com os colegas, provavelmente respondeu que o principal componente desse solo é a matéria orgânica, o que torna muito fértil. Certo? Então, quando que o solo é fértil? Que matéria orgânica seria essa? Se eu pegar uma terra escura, né, um solo preto, a terra preta, e colocar materiais orgânicos, restos de casca de banana, casca de batata, de cenoura, e misturar naquele solo, o que vai acontecer? Os micro-organismos, ou até mesmo as minhoquinhas que estiverem naquela terra, elas vão transformar tudo aquilo em nutrientes, porque na casca das verduras, das frutas, tem nutrientes. Então, aquele solo vai ficar cada vez mais rico, mais fértil, cheio de vitaminas, e ele é bom para plantar. E o tio do Urbano continuou falando que os tipos de solo também podem ser classificados de acordo com categorias. Esses mesmos solos que nós vimos, eles podem ser classificados de um outro tipo, por categorias. E aí ele apresenta para o Urbano os 3 tipos de categoria, que é o solo leve, o solo médio e o solo pesado. O solo leve é o solo arenoso, né? Que não consegue reter a água. O solo médio, ele é formado por areia, argila, humus e limo, que possibilita, olha só, o plantio e o desenvolvimento de várias espécies de plantas. E ele é rico em nutrientes. Então, é o solo médio, um solo bom para plantar. Agora, aquele solo pesado, ele recebe esse nome por quê? Porque ele concentra muita argila, a qual resulta em uma espécie de lodo pesado. Se a gente pega a argila, quem já pegou uma argila para brincar, no comecinho ela é mole, parece uma massinha com uma textura diferente. Só que depois que essa argila seca, o que acontece? Ela pode rachar, a mesma coisa acontece com esse solo pesado. Ele vai rachar, né? E aí, por que ele racha? Porque ele absorve muito água, é aquele solo que segura a água. Quando chove, 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 ficam aquelas poças d'água. E aí até a água infiltrar todinha pelo solo, demora, certo? E aí, se eu planto alguma plantinha aqui, algum alimento aqui, ele não vai para frente, porque quando ele seca, ele racha. E o que acontece com as raízes? Acaba quebrando, tá? Então, com base nesses solos, você vai responder as questões da letra A, B, C, da número 4. E depois disso tudo, o tio Luiz ainda disse para o Urbano que tem outras classificações para o solo. Olha só, ele falou do solo eluvial, do solo aluvial. Ó, eluviais, aluviais. Parece a mesma coisa, tá? Só tem uma diferença. Os eluviais, eles são formados a partir da erosão e compactação das rochas encontradas no mesmo lugar em que o solo se formou. Então, olha só esse solo aqui. O que aconteceu com ele? Por que teve a erosão? Porque não tinha nenhuma plantinha aqui. Se tivesse uma plantinha, o solo não ia ter desgaste com a chuva, ele não ia desmoronar. O solo, quando tem erosão, é porque ele não consegue segurar. Às vezes a gente vê um desmoronamento de terra, de solo, por quê? Porque ele está em erosão. Agora, esse solo aluvial, ele é formado por rocha. Olha só essa muralha de rocha aqui nesse solo. Ele tem muita pedra, né? Então, essas rochas são localizadas a uma longa distância.
E o material de erosão é transportado. Como que é transportado esse material de erosão? É por causa da chuva, por causa dos rios, por causa do vento. Então, esses elementos, eles acabam fazendo que o solo também sofra um desgaste diferente. E depois nós temos o solo orgânico, que é a mesma coisa que nós vimos aqui, ó, no solo médio, tá? Por que orgânico? Porque ele precisa de material orgânico, né? Aquilo que a Pro falou. Se a mamãe pegar uma terra preta e misturar sempre, né, as cascas dos alimentos, do material orgânico, aquele solo ele vai ficar rico em nutrientes, né? Então, ele vai se transformar num solo umífero, igual nós estudamos lá na unidade 2, certo? E aí, o tio do Urbano fala assim, quando o Urbano pergunta para ele: puxa, tio, é por isso que a areia na praia, mas nenhuma rocha por perto? Aí o tio responde: exato, Urbano. Isso indica que a areia, além de ser um solo leve, é um solo aluvial. Por quê? Porque foram trazidos pela ação do vento e da chuva. E você concorda com a fala do tio Luiz? Por quê? Será que é isso mesmo? Pensa um pouquinho. Depois você, na número 6, vai voltar lá na página 5. Lembra que o Urbano estava sentado numa rocha, numa pedra, lá na hora que o tio levou ele para ver a plantação? Então, aquele solo que está a plantação de milho, o solo que está se formando é eluvial ou aluvial? Será que aquele solo já está lá, que está lá, ele é um solo eluvial ou aluvial? E por quê? O Urbano, como era muito curioso, ele falou para o tio que ele viu na internet que os solos, eles também podem ser chamados, né? Eles podem ter uma propriedade que é chamada de porosidade. Então, o que seria essa porosidade? Essa porosidade é quando a gente pega diferentes tipos de solo e a gente sente a diferença deles. Tá? Tem solo que é mais grosso, tem solo que é fininho. Se a gente pegar a areia da praia, a gente vai ver uma diferença de um outro tipo de solo. São características diferentes esses solos, certo? Então, quando os agricultores vão plantar, eles prestam atenção nisso, né? Por quê? Porque ele não pode plantar em qualquer tipo de solo. Então, você vai pensar um pouquinho agora. Quando a onda do mar molha a areia e depois volta ao mar, você já foi na praia, presta atenção, vamos recordar. Quando você está lá na praia, a água molha a areia e volta para o mar. A areia fica molhada por muito tempo? Sim ou não? O que você acha? O que você lembra disso? Por que será que isso acontece? Você vai responder. Aí, continuando, o solo leve, como o arenoso, por exemplo, tem grande porosidade, pois não consegue reter muito a água, devido ao grande espaço entre os grãos. Então, na areia, quando a gente joga a água infiltra rapidinho, né? Por causa da porosidade. Então, quando você faz lá aquele buraquinho na praia para encher de água, enquanto você enche de água, o que acontece? Rapidamente a areia absorve aquela água por causa da porosidade. Tá bom? Então, olha lá, o Urbano faz outra pergunta. Aqui diz que a porosidade do solo tem a ver com diferentes tamanhos dos grãos que o constituem. O que isso quer dizer? O que você responderia para o Urbano? Você consegue responder para ele?
Será que, dependendo do tipo do solo, a água entra mais fácil, mais rapidamente, por causa do tamanho dos grãos? E aí, você já reparou que na praia a areia que está em contato com a água é mais macia do que a areia seca? Quando você pisa na areia da praia, que ela está bem molhadinha, ela não é mais macia do que quando você pisa na areia seca? Por que será que isso acontece? Então você vai responder. Olha só uma praia, ó, que vontade de ir para a praia, né, galera? Quanto tempo que a gente não pode sair de casa? E aí, percebendo tudo isso, o tio Luiz viu que o Urbano ainda estava com dificuldades. Então, o que ele fez? Ele pegou o arroz, que o Urbano gosta muito de comer, e num outro potinho ele misturou vários tipos de grãos. Então, olha lá. Uma porção de arroz é formado por pequenos grãos como o solo. Então, aqui, ó, como se fosse um solo, tá? E eles estão bem empacotadinhos, ó, bem juntinhos. Porém, se a gente pegar esse arroz e misturar aqui com outros grãos de tamanhos diferentes, de texturas diferentes, né? O que será que vai acontecer? Qual será que é a diferença de empacotamento dos dois aqui, ó, dos dois tipos de grãos? Só arroz e vários grãos misturados. Então, olha a pergunta número 10. Qual é a diferença entre o empacotamento? O empacotamento é quando a gente junta, que tem vários tipos de grãos, das duas imagens da página anterior. Você vai dizer aqui qual é a diferença que você está notando. E depois, vamos supor que você passe um fio de água pelos grãos de arroz e pela mistura de grãos. Vamos supor que você venha aqui e jogue água aqui e jogue água aqui nessa mistura de grãos. Por qual deles você acha que a água passaria mais rápido? Por qual será que a água passaria mais rápido? Pelos grãos de arroz ou pelos grãos de mistura, dessa mistura aqui? Você vai colocar aqui, tá? E aí, na próxima aula, quando a gente corrigir, logo em seguida, nós vamos fazer a experiência que está aqui embaixo. Mas eu espero que vocês façam todas as lições agora, prestem atenção nos textos, porque aqui a ProSol explicou. Então, se você ler novamente o que está na apostila, você vai entender direitinho, tá bom? Então, até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.